Boa noite, pessoal. Estou vendo que o pessoal está entrando aos pouquinhos, né? A gente vai começar a apresentação. Quero agradecer inicialmente todo aí, né, o tempo. Eu sei que hoje em dia você tem um tempo aí para assistir qualquer evento online, não é fácil, né, com a correria do dia a dia. Então, primeiro agradecer a todos vocês a presença. Espero que vocês gostem. Eu vi que a Fernanda já deixou uma pergunta, pode ir perguntando e a gente vai respondendo ao longo do webinar. Se tiver um tempinho, a gente também vai tirar as dúvidas depois, tá? Lá no final. Hoje a gente está falando sobre, no nosso tour pelo Canadá de leste a oeste, o nosso tema hoje é a zona rural do Canadá. Lá não tem nada de rural, é uma região linda, populosa, com bastante verde, mas também muita coisa para fazer, enfim, é uma cidade comum como qualquer outra. É, ela fica entre 3 e 4 horas de Toronto, então vocês vão conhecer melhor. A gente está com 2 representantes aqui para entender melhor um pouquinho o que essa região tem de tão interessante. E eles têm um processo de imigração que a gente vai falar lá no final, que realmente é algo, assim, muito, muito interessante para quem tem interesse de vir estudar e imigrar para o Canadá. É uma oportunidade, única. Amanhã a gente vai estar com o Atlântico e no sábado a gente vai ter Mitos e Verdades do Canadá. Todos os webinários são gratuitos, então se você quiser se inscrever, corre lá no nosso sonhandojuntos.com e você ali tem o link dos próximos webinários, de amanhã e de sábado. Vocês no final desse webinar vão estar recebendo uma newsletter onde a gente está colocando um vídeo sobre a zona rural e também o nosso e-book gratuito, tá? Dá uma olhada no spam, para aqueles que o e-mail sempre vai para o spam, porque vale super a pena vocês terem esse e-book e estar lendo ele, porque a gente compilou informações super importantes que vão ajudar vocês a iniciarem esse projeto Canadá para a zona rural. Então, vale a pena dar uma lida, enfim, no tempo livre de vocês. A Rai Bonjour, o que é, né? É a Rai Bonjour. A gente é uma agência de intercâmbio focada em High Education. Estamos no Canadá desde 2013. A gente tem escritórios em Montreal, Toronto, Vancouver, onde eu estou, né? Eu aqui não acabei não me apresentando, eu sou a Thaís, uma das sócias da empresa, e fico aqui em Vancouver. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história e de todo o time daqui a pouco num vídeo que a gente fez especial para vocês. Então, a gente está aí realmente de leste a oeste. A gente tem a Paula em London, que vocês também vão conhecer, a Andréia em São Paulo, e agora, ano passado, final do ano passado, a gente começou a trabalhar com o mercado latino e a gente tem o Alejandro na Colômbia. Já trouxemos mais de 4.000 brasileiros para o Canadá. A gente faz o processo do início ao fim com vocês. Então, qual que é o começo desse processo? É vocês entenderem quais são as oportunidades que o Canadá traz, e aí, através de um webinar como esse, na época que a gente podia fazer evento presencial, a gente ia para o Brasil, mostrar para vocês, né, trazer para vocês a importância do Canadá, como que ele necessita, né, de trabalhadores qualificados para cá. Então, a gente faz todo esse trabalho de conhecimento com vocês, para vocês entenderem mais sobre as oportunidades aqui, e aí a gente vai para uma consulta individual, né, caso face a face, no caso é online essa consulta, porque a gente está aqui no Canadá, e aí a gente vai montar um projeto Canadá para vocês, de acordo com o seu perfil. Você tem cônjuge, não tem? Você vai sozinho, você tem filhos? Quanto eu tenho disponível financeiramente para esse projeto? Qual a minha área de trabalho? Enfim, a gente entende a história de vocês e monta um projeto para vocês. E a gente vai fazer etapa por etapa. Mais para frente eu vou explicar melhor cada etapa que a gente passa, mas a gente acompanha vocês até a chegada aqui de vocês no Canadá. Então, esse é o nosso trabalho e o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, o que a gente quer é realmente que vocês se sintam realizados aqui no Canadá e que vocês consigam fazer o projeto de estudo virar uma imigração,
tá? Por que que a Rai Bom você, enfim, né, a gente sabe que tem outras opções, mas por que vocês fechariam com a gente? A gente, como eu falei, é a única agência que está presente de leste a oeste. A gente começou o nosso trabalho, eu e minha sócia Camila, no Quebec, né, mais precisamente em Montreal. Então a gente conhece todos os processos que a gente trabalha e também os colleges, parceiros, escolas de idioma, enfim. A gente, desde o início da agência, 7 anos atrás, a gente se preocupou com conhecer com quem a gente trabalha. Então, a gente conhecer com quem a gente trabalha, que são as instituições de ensino, vocês vão estar conhecendo hoje, e também conhecer as regiões que a gente trabalha. Né? A gente já esteve aí, onde vocês estão, sonhando em vir para o Canadá, então a gente sabe todo esse caminho, né? Tanto eu como Camila, como toda a nossa equipe, hoje vocês vão conhecer a Lila, e nas histórias que vocês vão conhecer no vídeo, você vai ver que todo mundo passou por esse processo de imigração. Então, isso ajuda muito, porque a gente sabe a dor de vocês, a gente sabe aonde a gente errou, que a gente não quer que vocês errem, aonde você pode economizar tempo e dinheiro, que é precioso nesse processo. Então, a gente realmente não tem receita de bolo, a gente sempre fala isso, cada caso é um caso. Por isso que a gente trata de uma consultoria realmente personalizada. A gente trabalha com mais de 100 instituições, então imagina decidir o local e a instituição se você não conhece o Canadá. É muito difícil, esse é o nosso papel de orientar vocês e mostrar um plano real, que você realmente consegue tirar do papel e vir para cá. Nosso atendimento é online, antes da pandemia, porque a gente sempre esteve aqui no Canadá, e eu tenho orgulho de dizer sempre que a nossa equipe é altamente qualificada. Vocês vão perceber quando a Lila falar que, assim, toda a nossa equipe de consultores educacionais realmente sabe o que estão falando, trazem informações precisas para vocês. E a gente é muito realista, porque o que a gente quer é que vocês venham para o Canadá e tenham sucesso. Agora eu vou passar o vídeo para vocês conhecerem toda a equipe. Olá, meu nome é Camila Lopes, eu sou uma das sócias fundadoras da Rai Bom e responsável pelo departamento de marketing. Eu cheguei aqui em Montreal em 2011 com meu marido, viemos com visto de trabalho aberto e aplicamos para o processo de imigração trabalhador qualificado do Quebec, daqui de dentro do Canadá. Nos tornamos residentes permanentes em 2013. Eu sou mãe de 2 pequenos canadenses, o Bernardo e o Thomas, que nasceram aqui no Quebec. Sem dúvidas, uma das coisas que eu mais amo daqui do Canadá é a segurança e a liberdade que o país me traz. Olá, meu nome é Thaís, sou uma das sócias fundadoras da Rai Bom e também responsável pelo departamento de vendas. Cheguei no Canadá em 2011 com meu marido na cidade de Montreal. Nós aplicamos para o trabalhador qualificado do Quebec, ainda do Brasil. Em 2015, nos mudamos para Vancouver, onde moramos até hoje. Em 2017, conquistamos a tão sonhada cidadania canadense. E em 2019 nasceu nossa filha Zoe. O que eu mais amo no Canadá é a segurança e a multiculturalidade. Meu nome é Zuli Moreira, eu sou responsável pela expansão da Rai Bom na América Latina e estou no Canadá desde 2017. Eu vim para Toronto com meu marido para estudar, fiz curso de International Business and College Público aqui em Toronto e depois disso, com a experiência de 1 ano de trabalho no Canadá, a gente fez o processo de imigração através do Canadian Experience Class. Hoje já temos uma filha canadense e o que eu posso dizer é que o que eu mais gosto do Canadá realmente é a qualidade de vida que a gente consegue ter aqui e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Meu nome é André Cosme e sou Student Advisor da Rai Bom. Eu tive a oportunidade de realizar o meu primeiro intercâmbio ainda bem jovem. E desde então auxilio diversos estudantes a organizarem seus projetos de estudo e trabalho no exterior. Me tornei uma grande fã do Canadá ao conhecer o país e perceber que, em primeiro lugar, as pessoas se tratam como seres humanos devido à diversidade cultural, tornando, então, a nossa adaptação no país muito mais tranquila e feliz. Me chamo Camila Ferreira, sou consultora educacional da Rai Bom, moro no Canadá desde 2017, né? Vim com a ajuda da Rai Bom fazer um college aqui, um college público na área de marketing, aqui mesmo na cidade de Toronto, vim com meu marido. No período do meu PGWP, conseguimos aplicar para o processo de imigração, né? Hoje somos residentes permanentes aqui no Canadá. E o que a gente mais ama aqui nesse país é o fato do Canadá ser extremamente seguro, né? Aqui a gente tem a liberdade, a paz, a tranquilidade que a gente sempre quis. Meu nome é Daniela Virtuoso, eu moro em Montreal desde 2018 e sou consultora educacional da Rai Bom.
Eu vim para o Canadá com o meu marido e o meu filho, eu com visto de trabalho e ele com visto de estudo. E hoje nós estamos passando pelo processo da residência permanente através do PEC Estudo, processo provincial aqui do Quebec. Bom, o que eu mais amo aqui no Canadá é a neve e acampar no verão. Meu nome é Lila Rios, moro em Toronto desde 2016 e sou consultora educacional da Raibonju. Vim para o Canadá em abril de 2016 com a minha esposa, também como estudante da Raibonju. Comecei todo o meu processo através de estudos de idioma e em 2021 conquistei a minha residência permanente. O que eu mais amo no Canadá é poder viver as 4 estações do ano, especialmente o inverno. Olá, eu sou Paula Afonso e consultora educacional da Raibonju. Será um prazer enorme auxiliar você na sua jornada para o Canadá. Atualmente eu moro na província de Ontário, na cidade de London, e o que eu mais amo a respeito deste país é a qualidade de vida. E você, está pronto para essa aventura? Soy Alejandro Arango, consultor experto en estudios en Canadá como vía para la consecución de la inmigración. Soy el responsable de ayudar a todo el mercado centroamericano y latinoamericano. He tenido la oportunidad de respaldar el proyecto de más de 300 personas, con quienes hoy mantengo una relación estrecha gracias a la comunicación efectiva y las expectativas reales. Meu nome é Maria Eduarda, moro em Montreal desde 2015, faço parte da equipe Raibonju aqui no Canadá, auxiliando o primeiro contato com os clientes, assim como o seguro-saúde. Vim para o Canadá com a Raibonju, estudei idiomas durante 3 meses e depois finalizei meu college em Business Management. E o que eu mais amo aqui no Canadá é justamente a diversidade cultural, é a possibilidade de conhecer várias pessoas de diferentes países do mundo. Meu nome é Renata Cicolina, eu sou Admissions Officer Assistant da Raibonju. Eu cheguei no Canadá com meu marido em 2016, ele veio fazer o curso de 3D Animation na Capilano University. A gente teve uma filhinha em 2018, a Vitória, e em 2020 a gente conseguiu a nossa residência permanente através do Canadian Experience Class do Express Entry. O que eu mais amo no Canadá é o senso de segurança e a qualidade de vida, onde eu consigo balancear trabalho, obrigações e tempo com a família. Como vocês podem ver, Olá. a maioria, enfim, grande parte, eu diria 90% das meninas vieram através do estudo e depois a imigração. Eu já estou aqui há 10 anos, vai fazer 10 anos, então ainda o processo que eu apliquei do Brasil, meu marido veio estudando, a gente ficou aguardando o processo, e aí meu marido conseguiu uma bolsa e a gente veio, ele com estudo, eu com trabalho, até a gente sair a nossa residência. Mas na época o processo do Quebec ele era bem diferente, hoje realmente o melhor processo é aplicar o PEC, como a Daniela falou. A gente, como eu falei, organiza nossos eventos, então a gente sempre está aí no Brasil, quando puder novamente a gente vai estar e vai poder conhecer vocês pessoalmente e tá aí orientando tudo que vocês precisam para colocar esse projeto para frente e torná-lo real. Eu queria falar um pouquinho por que o Canadá é tão buscado, né? Ele é o segundo maior país em território, só perde para a Rússia, e nesse país gigante, a gente só tem 38 milhões de habitantes. Só aí isso é inferior ao estado de São Paulo. Só aí a gente sabe por que o Canadá precisa de gente. E ele precisa de gente qualificada, por quê? Porque ele precisa que essas pessoas entrem no mercado de trabalho. Na zona rural, que é hoje o nosso foco, para vocês terem uma ideia, de 2001 a 2016, 23% da força de trabalho da região, ela foi diminuída. Então, essa parcela se diminuiu e, ao mesmo tempo, nesse período, 40% estava se aposentando. Então, aí já mostra que o Canadá precisa de mão de obra, ele não consegue colocar um número suficiente de mão de obra na economia para que ela gire satisfatoriamente como ele deseja. Então, ele precisa de gente aqui qualificada que venha trabalhar e querer ter sua vida aqui. A gente é um país bilíngue, né, onde o inglês e francês são oficialmente línguas no Canadá. Nas regiões de Quebec, que você vê a presença do francês, o restante das províncias, elas têm o inglês como predominante, mas a província de Ontário vem cada vez mais fortalecendo essa mensagem de que o francês é, sim, interessante. Então, aí fica uma dica para quem vier,
também ter um tempo para estudar o francês. Foca primeiro no inglês e depois vale a pena, sim, estudar o inglês ou o francês, porque vai te dar pontuação nos processos de imigração. A maioria fica nessa região aí, que vocês estão vendo, né, mais vermelhinha, a maioria da população fica nessa região. O Canadá, ele traz benefícios para o estudante, e quais são eles? Então, ele quer que o estudante, o ministro da imigração, nesse tempo de pandemia, né, que todo mundo está desanimado, enfim, é notícia ruim toda hora, uma das mensagens dele que ficou muito marcada para a gente aqui foi, ele falou, eu não só quero estudantes internacionais, nós precisamos e queremos que eles fiquem. Então, isso já mostra a importância do estudante internacional para a economia canadense. O estudante internacional, ele vem com visto de estudo, onde ele pode trabalhar 20 horas por semana e tempo integral nas férias. As férias normalmente são marcadas pelo college, então são férias que o college dá para você, e aí nessas férias você vai poder trabalhar integral. Uma pessoa normalmente que inicia o seu curso em setembro, ela vai estudar 2 intakes e depois vai tirar uma férias num intake e volta para fazer o terceiro e quarto intake delas. O cônjuge, se você vier com o seu esposo ou esposa, ele vai ter permissão de trabalho integral, e aí ele pode trabalhar 40, 35, 45, quantas horas ele quiser. Os filhos têm acesso à escola pública na província de Ontário a partir de 4 anos. Então, antes dos 4 anos, ele vai para daycare, a gente chamaria de creche no Brasil, e depois, a partir dos 4 anos, ele já tem acesso à escola gratuitamente. Para vocês terem uma ideia, uma escola, se você for fazer um intercâmbio para o seu filho, vir fazer uma high school aqui, você vai gastar, em média, $15.000 por ano. Se você vem, vamos falar uma família de 3, uma criança de 6, o esposo e a esposa, um vem estudar, o outro tem trabalho full time, e a criança vai para a escola pública. Só aí você já está economizando o intercâmbio do seu filho. Então, assim, vale muito a pena financeiramente também pelos benefícios que o Canadá dá. A saúde pública, ela na província de Ontário, o estudante ele vai ter o direito a partir do momento que o cônjuge começa a trabalhar, né? Ele vem com o work permit, começa a trabalhar, e aí ele vai pedir a saúde pública, e então vai incluir a família. Nesse período, antes dele começar a trabalhar e ter essa elegibilidade para pedir o seguro-saúde, ele tem que fazer um seguro privado, que não são seguros caros, o próprio college, ele já inclui no tuition do estudante esse período de seguro, tá? Quando eu termino meu college, eu vou ter direito ao que a gente chama de Post-Graduation Work Permit, que seria nada mais do que uma permissão de trabalho após o curso. Então, qual é a regra da imigração? Os colleges públicos e universidades do Canadá, eles dão essa permissão de trabalho pós-formado no período que você estudou. Então, se você estudou 1 ano, você vai ter direito a 1 ano de PGWP. Se você estudou 2 anos, você vai ter direito até 4 anos de visto de trabalho, tá? Até 3 anos de visto de trabalho, tá? Então, normalmente, uma pessoa que estuda 2 anos tem esses 3 anos, tá? É muito difícil não conseguir, mas quem define é a imigração. Mas você já conte que você vai ter 2 anos. Então, se você estudar 2 anos e trabalhar 2 anos, você vai ficar aí 4 anos no Canadá, tá? Os processos de imigrações são facilitados para quem estuda, e a gente vai falar mais sobre o rural, porque a ideia, como eu falei, a ideia do Canadá é formar força de trabalho qualificada. Então, se você vem estudar no país, você vai estar sendo treinado para a força de trabalho canadense, tá? E como qualquer país, como o Brasil mesmo, a gente tem enfim, nosso mercado de trabalho, ele é diferenciado do mercado de trabalho do Canadá. Então, você precisa ser treinado para, então, estar fazendo parte desse mercado canadense. Então, estudar no college é excelente, porque você vai conhecer, entender, e o college vai te proporcionar network, vai fazer você ficar moldado para o mercado de trabalho, e, além disso, vai trazer a fluência do seu inglês, que nada como a prática para a gente conseguir ter a fluência do inglês. Esses números que eu estou colocando aqui são números que o próprio governo canadense deu para
os goals, né? O target dele de imigração para os próximos 3 anos. Então, são isso mesmo, são 401.000 pessoas que eles querem tornar residente permanente para este ano. Isso eu não estou falando de ser chamado, né? Porque quem segue as notícias do Canadá fala, o Express Entry chamou X pessoas. Não, isso daí é gente que finalize o processo de residência permanente. E o que é um residente permanente? Ele tem o direito a tudo que um canadense tem, exceto o voto e o passaporte. No caso, antes de eu virar canadense, eu tinha direito a tudo. Quando eu fiz o processo meu de cidadania, o que agregou? É que agora eu posso votar, tanto numa eleição federal como provincial, e eu também tenho o passaporte canadense. Mas antes eu tinha todos os direitos, enfim, que qualquer outro canadense, exceto esses dois requisitos que eu falei. Pontos. Agora a gente vai vir mais profundamente para vocês entenderem por que o estudo é a porta de entrada. Qual que é a diferença do college da universidade, né? Porque no Brasil a gente fala muito, me formei no ensino médio, vou para a universidade. O college, ele é ensino superior como a universidade, para vocês entenderem em linhas gerais, e ele foca no mercado de trabalho. A universidade é mais teórica. O college, óbvio que ele vai ter uma parte teórica, mas ela é muito menor. O que ele quer fazer é te preparar para o mercado de trabalho. Então, por isso que os colleges, quando vocês vão ver ranking de college, sempre tem lá 90% dos alunos formados nesse college de 3 a 6 meses entrarem no mercado de trabalho. Porque a qualidade desse college é a quantidade de alunos que ele forma e manda para o mercado. As indústrias já sabendo, as empresas no Canadá, a indústria já sabendo isso, eles procuram os colleges. Então, quando tem um maquinário novo, por exemplo, na área de engenharia mecânica, enfim, qualquer área, né, que demanda aí essa coisa das máquinas, ou até mesmo a área de softwares, as próprias empresas já vão atrás dos colleges para falar, olha, estou entrando aí com parceria com você, trazendo esse maquinário novo, que eu quero que você treine os alunos. Então, os colleges têm a melhor tecnologia de ponta, laboratórios excelentes, então uma infraestrutura maravilhosa que, assim, eu venho de São Paulo, de grandes universidades, USP, Unicamp, né, que são sediados no estado de São Paulo, e não tem nem comparação. Então, realmente, vocês vão ter, assim, parece que a gente está entrando dentro de uma universidade, mas o foco é a gente ser treinado para entrar no mercado de trabalho. Quem faz college tem pontuação extra nos processos de imigração, pode variar de 15 a 30, vai depender do curso que você vai fazer, do perfil, etc. Como eu falei, aperfeiçoamento do inglês, nada como praticar, imagina você falar todo dia na sala de aula, fazer a apresentação oral, que tem muito aqui, fazer assignments, reports, nada como, enfim, conversar com seus colegas, com o seu professor, tudo isso não tem preço. Você vai desenvolver o seu inglês num nível de fluência. O network, como eu falei, os professores, como o college prepara para o mercado de trabalho, o professor dele está dentro do mercado de trabalho. Então, você vai ter ali a pessoa que pode te indicar para o seu primeiro emprego no Canadá. E o visto para o cônjuge de trabalho, que a gente já falou, além do Post-Graduation Work Permit, que é super importante para quem quer imigrar para o Canadá. Então, quais são as etapas que a gente passa para chegar aqui através dos estudos? A primeira coisa é o planejamento. Então, como eu falei, a gente vai fazer um atendimento, verificar perfil, definir cronograma, quando vai vir, quando o curso que você quer está aberto, é o intake de setembro, de janeiro, enfim. A gente faz esse cronograma com você, define o destino, a instituição, e aí a gente parte para a parte de documentação. Quando a gente define a instituição, a gente tem que ver o inglês, né? O meu inglês está bom, não está bom? A boa notícia é que quem está com inglês aí intermediário para avançado já pode tentar o Duolingo, e os colleges estão aceitando, né? Porque devido à pandemia, e isso é ótimo, porque você faz num preço super barato comparado ao IELTS, e dentro de casa, enfim, super seguro. Então, essa é uma opção. A outra opção vai ser realmente você fazer um Pathway. O que é o Pathway? É um curso de inglês que uma instituição parceira do college oferece, normalmente é uma escola de idioma aqui do Canadá, e essa escola, ela vai dizer qual nível você precisa chegar
para você não ter a necessidade da prova de proficiência. Então, por exemplo, você está no nível intermediário e você precisa chegar no nível avançado para entrar no college. Então, a gente vai fazer um teste com você, gratuito, online, e aí a gente vai verificar. Ah, tá, você precisa de 10, 15, 20 semanas, tá? Normalmente, para vocês terem uma ideia, um estudante avançado, ele precisa, no mínimo, ele vai precisar de 8 semanas, tá? É o menos tempo que a gente tem aí para você fazer. Mas esse estudante vai fazer essas 8 semanas e não vai precisar fazer um Duolingo, um IELTS ou TOEFL, porque a instituição já considera que ele chegou no nível necessário. E por que que é bom o Pathway? Ah, mas a prova de inglês é mais barata. Sim, mas o Pathway, ele não só faz o polimento do seu inglês, mas ele também prepara você para estudar aqui no Canadá. Eu falei anteriormente que tem muita apresentação oral, tem muito assignments, a ABNT daqui não é igual a do Brasil, tem muito, você é muito mais self-study, então você tem que se preparar para a aula, vai ter que ler, vai ter que fazer relatório, então tudo isso o college vai te ensinar nos moldes do canadense, dos estudos canadenses. A gente tem alunos que tinham um nível de idioma e decidiram fazer o Pathway para se sentir mais confortável quando iniciasse o college e não se arrependem. Aí é uma opção de cada aluno, mas eu acho sempre importante falar para vocês. Com a pandemia, né, as instituições estão aceitando o Pathway online, o que é maravilhoso, porque o preço assim praticamente cai para 50% do valor. Então, assim, você vai economizar ainda, vai poder fazer num horário aí confortável para você no Brasil e já chegar aqui no Canadá para o college. Lembrando que no período do Pathway, se você vier fazer fisicamente no Canadá, você não pode trabalhar nem seu cônjuge, tá? Porque em escola de idioma a gente não pode trabalhar aqui no Canadá. Aí a gente vai fazer a matrícula, então já definimos como vai ser a sua prova do inglês, se vai ser por prova de proficiência ou Pathway. Aí a gente vai fazer a matrícula no college e você vai receber, enfim, em X semanas, a sua carta de aceitação, que vai ser usada para a gente fazer o processo de visto. O processo de visto é feito por um consultor de visto parceiro nosso, tá? Não é feito dentro da Rai Bonjour por regras de imigração, é feito por um parceiro que vai estar acompanhando junto com a gente esse deadline aí de quando aplicar o visto, as etapas de biometria, exame médico, tá? Tudo isso é acompanhado com a gente. A comprovação financeira é só pedida no processo de visto, mas a gente lá no primeiro atendimento já vai explicar para você o que você precisa se preparar financeiramente, tá? Para esse momento. O visto, por regras da imigração, tem que ser pedido 6 meses antes de você chegar no Canadá. Não pode pedir 1 ano antes, tá? Então, isso é bacana porque você já sabe quando você vai ter que fazer a comprovação financeira. Não tem que colocar dinheiro na conta do Canadá, não tem que mandar dinheiro para cá, nada disso. Você vai mostrar através das suas contas bancárias, tá? O pré-embarque, enfim, já estamos aí no final do visto, o visto está para sair, a gente vai fazer um workshop de pré-embarque, onde a gente vai dar as informações gerais necessárias para vocês chegarem aqui tranquilamente, tá? E quando vocês chegam, a gente faz um encontro de boas-vindas, ele é normalmente presencial, mas agora está sendo online, tá? E aí vocês vão estudar, e agora vocês vão conhecer nossos especialistas em zona rural, o William, a Lila e o Heitor vão se apresentar para vocês. Vocês querem abrir a câmera, eu vou passando o vídeo, aí depois a gente já se apresenta. Esse vídeo a gente preparou para vocês conhecerem um pouquinho dessa região que não tem nada de rural.
noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Lila, você quer se apresentar e aí a gente começar aí essa conversa? Sim, eu sou Lila Rios, consultora educacional da Raibunju. Moro aqui em Toronto desde 2016 e como alguns de vocês, né, puderam ver no vídeo, agora no início de 2021 eu conquistei aí o objetivo de muitos, que foi a residência permanente. E Heitor, você? Oi, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Foi Thaís, maravilhosa, todas as informações, gostei bastante. Meu nome é Heitor, eu sou presidente do Cambridge College. Auxílio todo o pessoal da Raibunju em toda essa parte de planejamento que a gente estava falando, escolha do programa, toda a parte de aplicação, documentação, e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Boa! Bom, meu nome é William, eu sou o Regional Manager do Sul College para o Brasil e eu venho aqui colaborar um pouquinho com essas informações incríveis que a Raibunju já disponibilizou. Inclusive, como o Heitor falou, parabéns mesmo pela apresentação, Thaís, Lila. E o mais bacana, Heitor, acho que você concorda comigo, é que são mais do que estudantes, né, que a Raibunju leva para o Canadá, mas sim até colaboradores, né, para o time da Raibunju. Então, isso é super bacana e mostra o carinho Legal. imenso que vocês têm com todo o processo do estudante. Então, a gente está aqui para colaborar com vocês ainda mais. Com certeza. Eu queria, no vídeo que a gente fez, né, do Rural, eu queria destacar umas coisas que eu achei bem interessante, né, pesquisando mais sobre a região, é que 30% do PIB da região né, da província de Ontário fica ali. Então a gente já vê como é uma região rica, né? Porque, enfim, se você for pensar em Ontário, 30% é muita coisa para essas 3 cidades principais que se forma essa zona aí rural. E aquele que o pessoal viu, aquele prédio lá quando fala ciência, né? Eu fui pesquisar porque eu achei o prédio muito bonito. E aí eu vi que lá na zona rural, eles têm o segundo e o maior centro de ciência do Canadá. Eu não sabia disso e achei super interessante, como segundo. Também uma oportunidade aí, eu imagino quantos empregos isso gera, né? Exatamente. Eu e o William, a gente vai apresentar bastante sobre o mercado de trabalho, a economia, né, das duas cidades, para a gente ter uma noção de quais áreas, né, a gente está falando, que são justamente essas áreas que fazem, né, a economia de Ontário ser muito forte, né? Exatamente. E alguns pontos até para a gente falar um pouquinho, já linkando o trabalho, a questão da economia e os processos de imigração após os estudos, a gente frisar a questão do salário mínimo, né? Muita gente às vezes fica muito preso às cidades maiores aqui de Ontário, mas as cidades menores seguem a regra do salário mínimo e uma média salarial tão alta quanto. Né? Então, a média salarial das regiões rurais fica aí em torno de 55 mil dólares canadenses. O aluguel é muito mais barato, a gente vai poder ver depois um pouquinho mais na frente também, né? O baixo custo de vida nessas regiões e grandes empresas que estão localizadas aí em cada uma das cidades. Né? Um dos destaques, eu acho que para muitos brasileiros acaba sendo a Vale, e a gente, inclusive, tem estudantes que moravam em outras cidades, aplicaram para trabalho na Vale e foram hoje transferidos para a região de Sudbury. Então, eu acho que são 3 cidades, na verdade, para quem está assistindo e não sabe, tem cidades, basicamente, na maioria das províncias do Canadá, que fazem parte do processo rural e norte do país, mas a gente hoje vai falar especificamente sobre as cidades de Ontário, porque, na minha opinião, né, por morar em Ontário, por estar em Toronto, a gente sabe que, em relação ao custo-benefício, a média salarial, a custo de vida, a proximidade com os grandes centros, acaba sendo um pouco mais vantajoso estar nas cidades rurais de Ontário, comparado às outras que acabam sendo muito menores, né? Aqui, vocês podem ver, a gente colocou a média salarial em cada, né, a renda familiar, perdão, em cada cidade, o que para o padrão Canadá é muito bom, porque a partir de 60 mil de renda familiar já é considerado classe média. Então, uma pessoa aí que tem uma renda familiar acima de 90 mil, numa cidade pequena, realmente vai ter um
uma vida bem confortável. Exatamente. A gente estava, inclusive, comentando isso hoje, que se a gente for comparar quem tem uma renda de 90 mil nas cidades menores, né, a gente sabe que a preocupação, às vezes, de muitos brasileiros é a compra do imóvel. Então, você acaba chegando nesse objetivo de forma mais rápida, né? Porque 90 mil dólares como renda familiar, numa cidade onde o custo de um aluguel, de um apartamento ou de uma casa de 2, 3 quartos vai variar aí entre 1.300, 1.400 dólares por mês, você consegue salvar muito dinheiro aqui, né? Eu acho que, se vocês me permitem até complementar isso, é uma questão de desmistificar um pouco a questão de cidades menores, né? Quando a gente fala de cidades menores no Canadá, e aí a população brasileira acredita que vão ser cidades como as cidades brasileiras, pequenas, que muitas das vezes têm escassez de produtos, de serviços, no Canadá é completamente diferente. Você ainda vai ter toda a estrutura que uma cidade canadense tem, claro, em proporções menores, mas elas vão estar lá. Como essas cidades, que até a gente estava brincando hoje do programa, né, o nome do programa rural, Zona Rural, ele não diz muito do que são as cidades, né, porque, por exemplo, as nossas 2 cidades aqui não estão nem tão ao norte de Ontário, e também elas não são praticamente rurais, né, elas estão dentro dessa zona, mas elas possuem um mercado de trabalho aquecido, diversas indústrias na cidade, colleges que são referências em educação, área da saúde, e elas são bem estruturadas. Eu acho que, de um tempo para cá, os brasileiros estão percebendo o quão impacta essa mudança de uma cidade grande. Eu também, particularmente, eu adoro cidade grande, morei em Toronto também, mas a grande diferença que uma cidade um pouco menor faz nessa questão que vocês todos mencionaram no vídeo da Rai Bonjour, de balanço, equilíbrio, né, de qualidade de vida e trabalho. E essas cidades trazem, e é isso que a gente tenta mostrar aqui para vocês, né? Com certeza. Queria só completar uma coisa, concordo 100% com o que o William falou, e eu diria também que a gente está falando de imigração, então a gente está falando do planejamento com o intuito de imigrar para o Canadá e ficar lá, né? Então, não só o aluguel, mas posteriormente a compra de um imóvel. É extremamente absurda a diferença de uma casa simples, não uma casa luxuosa, uma casa confortável, em cidades como Toronto, e aí vocês podem me corrigir, chega em torno de 700, 800 mil dólares, e quando a gente está falando de cidades do interior como Sault Ste. Marie e Sudbury, cai para 200 mil, depende, claro, tudo depende, né, do valor, mas cai muito, né, a diferença, e a gente está falando de você migrar e comprar uma casa posteriormente, né? Exatamente, excelente. E isso que o William falou é bem real. Eu já tive a oportunidade de visitar North Bay e Sudbury. No verão, agora, eu espero poder visitar Sault Ste. Marie, mas é impressionante como a gente tem as principais lojas, os principais produtos e uma excelente estrutura nas cidades rurais, enfim, nas cidades pequenas do Canadá, de forma geral. A gente tem cidades muito bem estruturadas e bem completas para nossas necessidades aí diárias, né? Com certeza. Eu acho que uma outra coisa bacana é como é marcado as estações do ano, né? Então o pessoal vai poder realmente assim apreciar a primavera, o outono, o inverno, o verão. Então isso é uma coisa que no Brasil, né? Dependendo de onde você está, por exemplo, a Lila do Recife, eu acredito que não tem inverno, é verão o ano inteiro. Né? Então, isso é bem bacana, que você vai conseguir aí explorar e aprender a aproveitar as atividades certas em cada estação. Isso realmente, eu acho que muda aí nossa forma de aproveitar, né? O espaço aberto, as coisas indoor e outdoor, e a gente também, eu vejo que a gente aprecia mais, porque agora o inverno tem duração, o verão também tem, né? Então, a gente não sabe a importância que é de ter o sol, de ter a praia para ir, né? Correr, brincar, enfim, fazer o que quiser. E as flores, né? Que é uma coisa que a gente aqui perde, né? No Brasil, a gente vê a flor o ano inteiro. Enfim, eu acho que isso é muito legal. E só quem vem morar aqui tem essa percepção, né? E uma coisa importante, pelo menos aqui em Ontário, as regiões de lagos mais bonitas estão localizadas nas regiões rurais. Então, a gente acaba, no período do verão, alugando Cottage, né, que é a famosa casa de praia aqui,
justamente nessas regiões mais distantes, e a maioria dos lugares que eu vou são nas regiões do norte e rural de Ontário, porque os lagos são incríveis. Então, assim, a gente de fato consegue ver bem, é muito real o que é verão, o que é outono, o que é inverno e o que é primavera nessas regiões. E uma outra coisa que eu acho que é importante, no Brasil, os aeroportos são muito assim, em cidades específicas. Aqui no Canadá tem aeroporto em cidade, então assim, na região de, né, onde estão essas cidades, tem aeroporto internacional. Então não se preocupe, eu não vou conseguir ir para o Brasil, não vou conseguir viajar para outro lugar, não. Tem aeroporto, aqui é muito comum, né? Isso é uma coisa que não precisa se preocupar, não vai ficar isolado nunca. Exatamente. Deixa eu... E um ponto importante que até está ali, né, Thaís? A maioria das cidades também rurais tem a divisa com os Estados Unidos, né? Muita gente às vezes pergunta, Sault Ste. Marie aí é super próxima da fronteira, e Sudbury e North Bay também estão super bem localizadas ali, e aí é mais um ponto para turismo, enfim, para a economia das cidades, né? Muita empresa americana acaba vindo para o Canadá e, enfim, você acaba tendo muito mais oportunidades também com essa proximidade. Deixa eu só aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de cada college, de cada região, né? O Cambrian está numa cidade, o Sault College está em outra, então isso é bacana porque vocês vão conseguir aí conhecer duas regiões. Eu vou passar um vídeo aqui do Sul para vocês conhecerem mais. A gente vai começar pelo Sault College, em Sault Ste. Marie. Ai, meu Deus. Hi, my name is Victor and I'm from Brazil. Hi, my name is Jesus. I am from Mexico and I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College. Sault Ste. Marie is just such a gorgeous city. It has so much for you to do. It's calm, it's peaceful, and basically you have something to do outside and enjoy the natural beauties, such as the lake, all year round. Sault College, my experience that I had with them was amazing. They gave me everything that I needed in order to succeed, and now that I complete my program, I cannot take them enough. When I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College, one of my favorite things about Sault Ste. Marie is the fact that everyone here is really friendly and they want to help you out whenever they can. And about Sault College, I really like that the teachers really care about you. They always ask you if there's anything you need, or if you didn't understand something in class, they clarify it for you. So I really recommend Sault College and Sault Ste. Marie for anyone that wants to come to Canada. É isso aí. Muito legal. William, o que você me conta? Como você explicaria a Sault Ste. Marie para os brasileiros? Boa, Thaís. Eu acho que esse vídeo aí que a gente trouxe do Vitor mostra um pouquinho do que a gente já estava conversando aqui, né? Com o Heitor, com a Lila, o quão essas cidades denominadas da zona rural são acolhedoras no sentido do meio ambiente, das questões naturais. Elas são muito beneficiadas com isso. E Sault Ste. Marie não é diferente. Sault Ste. Marie, como vocês podem ver aí nesse pequeno mapa, ela está bem no meio dos 3 grandes lagos, entre Canadá e Estados Unidos, e ela realmente faz divisa com os Estados Unidos. Tem uma ponte, a fronteira é ali, né? Tem uma ponte em Sault Ste. Marie que já cai direto ali nos Estados Unidos, também numa cidade chamada Sault Ste. Marie, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. É claro, além do turismo, que é possível, né, com essa proximidade com o país, como a Lila bem comentou, o negócio ali, a indústria, né, o relacionamento entre os dois países acaba facilitando e muito. Então, acho que esse é o primeiro benefício da cidade. A cidade em si, ela tem aproximadamente aí 80 mil habitantes, e é aquilo que a gente comentou, né, já desmistificar. É uma cidade menor, comparada a Toronto, óbvio. Toronto tem 2,5 milhões de habitantes. Mas uma cidade como Sault Ste. Marie, com 80 mil habitantes, ela traz diversos benefícios. E a estrutura que ela tem é uma estrutura que vai atender todas as necessidades dos brasileiros. Claro, como eu falei, em proporções menores. Tem shopping na cidade, alguns shopping centers. Não tem vários shoppings como Toronto, por exemplo, como São Paulo. Mas ela vai atender muito bem as necessidades dos brasileiros. Mas ela como eu falo, pode falar. Vai ter shopping e vai ter todas as marcas principais que todo mundo costuma
comprar, então não se preocupe, porque É sempre isso aí. as marcas principais aqui, né, as lojas principais, as grandes lojas, sempre estarão nas pequenas cidades, com certeza. É isso aí. Eu fui, agora que eu estava em janeiro na cidade, do ano passado, né, antes da pandemia, eu fiz um vídeo do Walmart na cidade para comprovar, olha, tem um Walmart aqui na cidade. Então pode ficar completamente tranquilo que a estrutura em si é muito bacana. Essa questão da work-life balance, que é o que a gente comenta muito, inclusive é o mote da cidade, é justamente para, como os nossos estudantes no vídeo comentaram, a cidade em si, ela é conhecida por ser uma das cidades mais friendly do Canadá, que é uma cidade amigável. E isso você vai sentir não só dentro da cidade, como dentro do próprio Sault College. Essa receptividade da população, o carinho que eles têm lá em querer ajudar, em querer apoiar, e o college não é diferente disso. O Sault College ele vem sendo eleito ano após ano como o college número 1 em satisfação do estudante ali da província de Ontário, que é legal a gente comentar que é a maior província do Canadá, a mais desenvolvida, e o Sault College está lá como referência para os brasileiros. A cidade em si, ela tem um baixo custo de vida, que é isso que a gente comentou aqui, que é importantíssimo mencionar, porque no final da conta, como a Lila e a Thaís colocaram, e vocês vão ver que a base salarial, o wage minimum lá, o minimum wage por hora, é o mesmo que Toronto. Então, a grande diferença, claro, vai ter a diferenciação da posição de trabalho, mas a grande diferença que você pode fazer é no seu custo de vida. Coisa que em Sault Ste. Marie, como o Heitor bem comentou, a gente encontra uma casa para comprar, claro que de repente não é no primeiro momento, mas você encontra casa assim por $200 mil. Um aluguel em Sault Ste. Marie, a Lila estava comentando, a gente encontra desde $900 a $1.100, claro, depende muito da localização, do tipo de apartamento, de casa que você quer, mas o preço é muito mais acessível comparado a cidades grandes que você vai encontrar um apartamento de um dormitório, por exemplo, por $1.700, $1.800 no mínimo. Uma grande diferença de custo de vida é real. A gente fala que a cidade realmente é ideal para famílias, que é isso que a gente mostra da cidade, né? Esse carinho, essa receptividade, a segurança, que é como a Thaís bem comentou em todo o speech aí dos colaboradores, que eles valorizam muito isso no Canadá, isso não tem preço que pague, essa qualidade de vida e segurança. O que a gente fala da Real Canadian Experience é realmente viver o que é o Canadá. A Sault Ste. Marie traz isso, né? Parques, reservas, acampar no verão, pescar no inverno lá, fazer o buraco no meio do gelo, eles adoram fazer isso, então diversas coisas que eles fazem que são muito atrativas também e completamente diferentes da nossa cultura brasileira, né? Eu acho que isso é super bacana mencionar. Alta empregabilidade, que é o que a gente comentou aqui, e acho que, Thaís, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que é um dos principais pontos, né? Além do custo de vida que a gente precisa mostrar quando o brasileiro vai para o Canadá, é entender o custo de vida e se aquela cidade ali vai ter a empregabilidade para poder absorver a experiência dele, né? Quando você falou, William, de ideal para famílias, eu fico pensando nos alunos que chegam para a gente, e aí, às vezes, tem 3 filhos. Então, assim, ir para uma cidade grande com 3 crianças, arranjar alugar uma casa é muito complicado, alugar aqui em Vancouver, em Toronto, uma casa com custo de vida, com custo, né, possível para você pagar. E isso não acontece, né, em Sault Ste. Marie. Você vai conseguir alugar uma casa confortável para as crianças, enfim, vai ter que ter no mínimo aí 3, 4 quartos, dependendo, né, se tem menina, menino. Então, isso é uma coisa, assim, que acontece muito aqui com os nossos estudantes, e eles ficam muito preocupados, né? Coloquei aí, vou para uma cidade grande, como que vai ser, né? Já tem aí essa mudança para as crianças, e ainda fazer todo mundo ficar amontoado é complicado, né? É bem complicado. Exatamente isso. Inclusive, tem um caso real, bem rápido, para contar para vocês. A gente teve uma estudante que conseguiu agora viajar, mesmo em meio à pandemia. Ela chegou em Sault Ste. Marie há praticamente um mês e meio. Ela teve que fazer os 14 dias de quarentena, enfim, que é todo esse procedimento que tem hoje. Mas olha que bacana, Thaís, Lila e Heitor. A estudante já colocou o filho dela na escola,
O marido, que precisava aperfeiçoar o inglês, está fazendo um curso de inglês numa escola comunitária da cidade. Ela está estudando já fortemente os cursos do college, encontraram um apartamento para alugar, porque na cidade em si, até depois quem tiver interesse, a Thaís, a Lila, elas têm o contato de uma brasileira que trabalha como real estate na cidade, como corretora, e ela tem ajudado muitos brasileiros com todo esse processo de busca de moradia. Enfim, eu só quis trazer que em 1 mês e meio, claro, depende muito de cada pessoa, mas em 1 mês e meio, quase 2 meses, ela conseguiu se estruturar dentro da cidade, coisa que em uma cidade grande talvez você encontre mais dificuldade. Então, esse é um caso legal que eu quis dividir com vocês aqui. Falando de mercado de trabalho, que isso é importantíssimo. A gente colocou aqui uma média salarial de 46, 47 mil dólares, mas ela está muito próximo dos 50 mil dólares. E o destaque que a gente fez aqui de Sault Ste. Marie e região, inclusive essa foi uma pesquisa feita no meio do ano passado pela Algoma Workforce Investment, que é uma agência de dados e levantamentos da região, e ela trouxe as principais empregabilidades da cidade, onde que está a empregabilidade, e todas as posições aqui, elas têm procura, independente se ela tem 1% ou 20%. Elas são destacadas porque ela tem uma boa demanda. Então, aqui, a gente pode ver a média salarial de 50, quase 50 mil dólares, falando de uma cidade, teoricamente, pequena, como Sault Ste. Marie. E a gente tem as posições de maior empregabilidade. E aí, desde a área da saúde, área de retail, administração pública, tem diversos órgãos da própria governo canadense na cidade de Sault Ste. Marie, indústrias de manufacturing, como a Algoma Steel, que eu vi passando por ali, que é uma das maiores indústrias de aço do Canadá, manutenção de aeronaves, enfim, tem diversos tipos de indústrias, tecnologia, como a Leila comentou, pela proximidade ali com os Estados Unidos, inclusive a Workiva é uma dessas indústrias, né, uma empresa de software que está localizada em Sault Ste. Marie, é americana, e acaba absorvendo profissionais da área de tecnologia. Então, o mercado em si da cidade de Sault Ste. Marie, ele é muito aquecido e tem carência, como a Thaís colocou no começo da apresentação, de mão de obra qualificada. Justamente por isso, esse programa de imigração adicional, que é o rural, acabou entrando para poder suprir essa necessidade da mão de obra qualificada. Acho que era basicamente isso que eu queria mostrar dentro desse slide, essas principais indústrias, a área da saúde crescendo cada vez mais, principalmente agora, né, Thaís, que a gente está no meio dessa pandemia, vai acabar sendo cada vez mais requisitada, e em Sault Ste. Marie não é diferente. São áreas que a gente acredita de muito destaque e boa empregabilidade. Saúde, engenharia, tecnologia e negócios em geral, né, se assim a gente pode dizer, dentro de que todas as empresas acabam absorvendo. Então, isso eu acho bacana comentar do mercado de trabalho da cidade. Não sei se vocês têm algum ponto que vocês gostariam de abordar aqui também. Eu acho, quando você fala de logística, né, é uma Desculpa, coisa, a parte de logística, de cybersecurity, que está dentro de TI, eu acho que são 2 áreas aí que a gente já está vendo a demanda aqui alta dentro do mercado canadense. Eu acho que poderia destacar isso. Outra área que eu queria destacar, que muita gente acaba... a gente acaba se prendendo muito à área de tecnologia, né? Mas a área financeira na província de Ontário é gigantesca, a área financeira e a área de contabilidade. Então, assim, são áreas que a gente vê que está crescendo no país inteiro, inclusive em Sault Ste. Marie, em Sudbury, North Bay, enfim, nas regiões rurais também. É isso aí. O polo financeiro, né, do Canadá é Ontário, né, sem dúvida. E a gente tem excelentes casos de sucesso de alunos que vieram para a área de finanças e conseguiram excelentes trabalhos quando terminaram. É isso aí. E o bacana só que... frisar, desculpa, William, só frisar uma questão aí na média salarial que o William colocou na tabela dele ali. Se a gente olhar as últimas colocações e a gente fizer a conta que já na questão de experiência mesmo, muitas vezes são de áreas de trabalho part-time, não são trabalhos full-time, né, de forma geral. É uma carga horária reduzida. Então, assim, os salários de fato são muito bons, né? É isso aí, a gente coloca como média, né? Para ficar como destaque, mas ela tem uma variação muito grande. E o bacana que eu ia adicionar é que, falando agora um pouco até do college em si, como vocês bem destacaram,
o college, todo o programa do college é focado no mercado de trabalho. E todo college público no Canadá, ele faz isso. E essa, acho que até é importante destacar essa pequena diferença, grande diferença de college público e privado no Canadá, é justamente isso. O college público, como nós aqui, nós temos esses benefícios adicionais, além de apoiar muito no mercado de trabalho, são essas questões envolvendo visto de trabalho após o estudo, pontuação para a imigração, porque essas instituições públicas são pagas, mas são denominadas públicas, elas têm esse apoio e suporte do governo, por isso que ele traz esses benefícios adicionais. Exatamente. E o visto de trabalho para o cônjuge, né, que eu acho que é bem importante a gente frisar também, o direito de colocar os filhos na escola pública, né, aqui em Ontário, a partir de 4 anos, enfim, são diversos benefícios. É verdade, Lila, bem colocado mesmo. Então, tem diversos benefícios que o college público traz. E o Sul College é um deles. E o bacana que a gente mencionou ali bem rapidamente algumas das indústrias, e claro, se você tiver interesse, depois busca a Lila, a Thaís, para te detalhar melhor essas oportunidades, mas todos os programas do college são focados nesse mercado de trabalho. Então, vocês vão ver que os destaques, os principais programas, estão completamente relacionados com as principais indústrias da cidade. Então, aqui, como eu mencionei durante a apresentação, o Sul College ele vem sendo eleito ano após ano o college número 1 de Ontário em satisfação do estudante, que é justamente esse atendimento, essa atenção que o Sul College tenta oferecer e traz para os estudantes do mundo inteiro, seja no departamento internacional, seja dentro da sala de aula, os professores, enfim. A gente tem o grande prazer de dividir isso com os brasileiros para eles ficarem tranquilos. Além da cidade, que a gente já falou que é incrível, podem ficar completamente tranquilos em relação à entrega acadêmica, qualidade de ensino e estrutura que o college tem para oferecer. Normalmente os intakes são em janeiro, maio e setembro. Em setembro é onde tem a maior possibilidade de cursos, em janeiro um pouco menos, maio um pouco menos ainda, e setembro é o grande foco. Inclusive, a gente tem ainda algumas vagas para setembro desse ano. Quem tiver interessado, tiver com o processo de repente caminhando, já pronto para fazer alguma aplicação, já procura a Lila, a Thaís também para ajudar nesse processo, para tentar garantir alguma vaga em setembro. Acomodação. Como eu falei, tem uma brasileira, real estate na cidade, que ajuda muito com isso. E também o próprio college tem os dormitórios do college, a residência do college, né? Inclusive, temos brasileiros indo para setembro numa dessas residências. Há essa possibilidade também. A gente acaba conciliando mais para quem está indo sozinho, né? Como vem família e o preço é acessível, a gente acaba direcionando para um apartamento ou mesmo um basement, se for assim o caso. Como todo college tem, o Sul College não é diferente, ele apoia também na parte profissional do estudante. Então, tem um centro de carreiras dentro do próprio college que, além de preparar para currículo, além de preparar para entrevista, ele traz essas parcerias com empresas. Empresas da região, inclusive, Lili e Thaís, a gente teve um mês atrás, a gente teve uma feira de carreiras virtual do Sul College, foi super bacana, trouxemos as principais indústrias da região, inclusive, quem quiser também, essa lista de empresas está com a Lili e com a Thaís, das empresas que participaram dessa feira virtual, quem não teve a oportunidade de acompanhar, de repente já para conhecer as empresas e procurar já criar esse relacionamento, que é essa a ideia que a gente tem, fornecer não só o college, mas também toda a estrutura para o estudante brasileiro poder se estabilizar na cidade, né? E diversos benefícios para os brasileiros. Acho que deixamos aqui a parte mais importante, né, a Thaís e Lila, para os brasileiros. O Sul College ele é praticamente novo no Brasil. Há cerca de 1 ano e meio a gente tem trabalhado e mostrado essa grande oportunidade para os brasileiros. E o Sul College, entendendo principalmente esse momento de pandemia, entendendo essa instabilidade econômica que a gente vive, e ele quer muito receber os brasileiros no college, ele trouxe alguns benefícios para os brasileiros. O primeiro deles é que, se você procurar Rai Bom Ju, não tem custo de aplicação. Então, todo college normalmente tem um custo de $100 para fazer a aplicação só para o college. O Sul College não cobra esse valor do estudante brasileiro. Esse é o primeiro grande benefício. O segundo grande benefício é, o Sul College está oferecendo para esse intake de setembro agora, $1.000 por semestre para o brasileiro que aplicar e for aprovado no college. O que isso significa?
um curso de um college público de um ano que custa cerca de 15 a 16 mil dólares, a gente está falando de uma redução de 2 mil dólares naquele ano. É um valor muito importante que você pode deixar para investir em outras áreas, de repente na sua própria moradia, enfim, você pode economizar. Essa é a ideia do college, apoiar e estruturar o brasileiro para que ele possa ir para o Canadá, possa estudar no Sul College e tenha esse benefício adicional. Vou além. Um outro grande benefício que eu acabei de dividir com a Lili e com a Thaís, depois vocês peguem mais informações com elas, é que dia 8 de abril vai ter uma Virtual Open Session, se assim a gente pode dizer, do Sul College, para apresentar o college para os estudantes brasileiros e internacionais. E o Sul College, para quem participar dessa sessão, que vai ser dia 8, acompanhar, conhecer os programas, conhecer o college, ao final vai ter um sorteio de mais uma bolsa adicional de 2.500 dólares para quem for sorteado. É o Sul College entendendo o momento atual e querendo apoiar cada vez mais os seus estudantes. Então, esse era o panorama geral que eu queria dar, falando de valores, falando da estrutura do college. As fotos são belíssimas, vocês podem ver que o campus é completamente renovado, tá lindo o college. Esse é o nosso main campus, né, em Sault Ste. Marie. Nós temos um campus em Toronto também e um em Brampton, que acabam tendo outras visões, né, e outras opções. Quem tiver interessado nessas cidades também, é só procurar a Thaís e a Lila. Mas aqui o foco era Sault Ste. Marie. Acho que eu consegui detalhar um pouquinho mais, né? Acabei me estendendo um pouco aqui, viu, gente? Imagina. Eu queria colocar 2 pontos. Setembro, para quem não sabe, é o início do ano letivo canadense. Então, para quem tem filho, é uma boa você começar a vir para setembro, porque aí você consegue se organizar. O Canadá está deixando entrar quem tem study permit, não acho que está fechada a fronteira, tá? Ele deixa entrar, mas tem que cumprir as regras de quarentena, que hoje enfim, um X de requisitos que a gente passa para os alunos, tá? E você também pode começar online. Se você aplicar o seu visto e ele não estiver ainda aprovado, você pode começar online o curso, tá? Esperando esse visto sair. E a boa notícia é que no Sul College, se você tiver o visto negado, eles devolvem o valor, exceto os 400 dólares, que é a taxa administrativa deles. Mas, assim, é uma excelente oportunidade, porque quem começa online não perde nada no PGWP, tá? Exatamente. E a regra hoje fala, você pode começar online, você tem que chegar até o Canadá no final do ano, 31 de dezembro desse ano, você tem que entrar no Canadá, mas você pode começar online já quando você dá entrada no visto. Você não pode começar sem ter dado entrada. Então, assim, são excelentes oportunidades que o Canadá está te dando, o Sul College está te dando para você realmente começar. E, não quero começar online, etc. Mas, assim, pense que o online vai fazer você continuar no Brasil, economizando dinheiro, para no momento certo você entrar no país, entendeu? E eu queria só adicionar mais uma informação que vai valer, inclusive, para o Cambrian College, né, para o Heitor, que pensem sempre que todos os cursos que são disponibilizados para estudante internacional é porque são áreas de demanda. Quando acontece de uma área ter demanda reduzida, o próprio college tira esse programa de oferta para o estudante estrangeiro. Então, todos os programas ofertados no Cambrian College ou no Sul College são programas de demanda nas regiões. Né? Isso eu acho que é bem importante a gente frisar, porque todo mundo fica um pouco inseguro se vale a pena fazer educação infantil ou se vale a pena fazer algo na área de mecânica, mas todos os cursos ofertados para o estudante internacional são cursos que têm demanda nas regiões. E o contrário também, programas novos que vão devido a uma nova demanda que está surgindo. Exatamente. Abrem novos cursos, exatamente. Estou bem lembrado, obrigada. É isso aí. Eu acho que, para encerrar aqui esse último slide, que a gente mostra os principais programas do college relacionado lá com a empregabilidade da região e da cidade de Sault Ste. Marie, cursos na área de business, os community services, que eles valorizam muito lá. Então, seja um social service worker, por exemplo, a empregabilidade é muito boa. Área de culinária, a cidade em si foi colonizada por italianos, tem diversos restaurantes, hotéis, tem um cassino na cidade de Sault Ste. Marie, então a empregabilidade nessa área, e aí já falando de hospitality também é muito boa. Engenharia, mencionamos a Algoma, tecnologia, a Workiva, a sede lotérica de Ontário fica em Sault Ste. Marie, que chama OLG, Ontario Lottery Games, é uma grande oportunidade na área de TI. Enfim,
Meio ambiente, como eu falei, o governo canadense tem diversos campos ali de estudo e pesquisa dessa área, então é uma boa empregabilidade. Enfim, temos uma gama enorme de programas, seja de 1 ano, uma pós-graduação, ou 2 anos, e aí na maioria das graduações, que estão completamente à disposição dos estudantes brasileiros que estiverem interessados. Só procurar a Thaís, a Mila, para pegar mais informações e podem contar com a gente sempre. Obrigado, meninas. William, deixa eu só adicionar aqui, que eu vi que tem algumas perguntas para algumas áreas específicas, Claro. E aí, para quem está assistindo, essas áreas de community services, elas além de incluírem a área de social service, elas incluem a área de educação infantil também, isso faz parte de community service no Canadá, e a área de engenharia, né, tecnológica, de forma geral, inclui a área de mecânica. Então, assim, são áreas de demanda na região de Sault-Saint-Marie, sem sombra de dúvidas. Muito bem colocado. Obrigado, viu, Lina? Excelente. Então, agora a gente vai ver um videozinho do Cambria College. Tava difícil. Tá difícil mudar. Então, Heitor, conte pra gente, onde fica Sudbury? Bom, vamos lá. Primeiramente, sobre a cidade. Sudbury é uma cidade quase vizinha ali, né, de Sault-Saint-Marie. Ela está ao norte de Ontário também. São 4 horas de carro de Toronto, ou 1 hora de avião. De carro eu recomendo você ir, porque a vista é muito bonito, o trajeto de Toronto para Sudbury. Se vocês quiserem colocar no YouTube, é muito bonito. Aí pode ser às 4 horas. Não vai mais rápido do que isso, senão você vai perder a vista, né? Sudbury é a maior cidade do norte de Ontário, tanto em população, são 165 habitantes, quanto em extensão. Para vocês terem uma ideia, Sudbury tem mais de 3.000 quilômetros quadrados. Isso é o dobro do que São Paulo. São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, Sudbury tem o dobro. Então, isso que a gente está falando, né, sobre as cidades do interior, que tem uma grande estrutura e a população bem espalhada, né? Então, ela é conhecida como a cidade do níquel, devido à exploração do minério de níquel, devido a, como a gente falou, na presença da Vale. É claro que o níquel estava antes, né? Mas isso é o que vai conduzir a indústria da cidade. Então, toda a economia ela é voltada para a parte de mineração das empresas mineradoras e, consequentemente, das empresas que fazem o suporte das mineradoras. A gente vai falar mais um pouquinho depois. Ela é conhecida também como Cidade dos Lagos. São apenas 330 lagos dentro da cidade. Você andar 3 quadras e já dá em algum lago. Tem também 9 parques da província. Acho que você pode só passar mais um pouquinho isso. 9 parques da província. E aí, isso que eu quis mostrar no vídeo, né? Então, tentar aproximar essa experiência de várias práticas ao ar livre o ano todo. O William mencionou de pesca no gelo, né? Então, esquiar, snowboarding, até eu tenho alunos brasileiros que já falaram isso de abrir a cabeça, né? Para esses esportes de gelo, né? Achar que ia ficar em casa no inverno, passando frio. Não, na verdade, tem um monte de coisa que você pode fazer, né? E algumas semelhanças, claro, com o Sault-Saint-Marie, como o William mencionou. A gente tem um custo de vida mais baixo, como a gente já mencionou. A gente tem mais segurança também. E Sudbury ela está em top de renda de familiar, tanto de Ontário quanto do Canadá.
e ela também é considerada uma das cidades mais felizes do país, porque ela vai ter toda essa qualidade de vida de uma cidade do interior, ela vai ter um apelo também de cidade grande, porque ela é centro de saúde da região, então tem um hospital enorme chamado Health Science North, que está lá, festivais também de música, de culinária, museu também, tem o Museu Science North, que é bem legal, que você pode fazer uma visita, como que seria entrar dentro de uma mina, é bem legal para levar toda a família, as crianças, enfim. E aí ela combina, né, as duas coisas, né, tem uma mega estrutura e também um ar de cidade do interior. Excelente. E quando Lila foi conhecer as cidades, enfim, eu estava grávida, não pude ir. Agora, você e o William falando, eu quero muito ir, mas com a pandemia eu não posso ir. Mas eu ia comentar isso. Eu tive a oportunidade de ir em Sudbury em 2 ocasiões. Uma foi logo quando eu cheguei no Canadá, porque um dos parques mais lindos, na minha opinião, provincial aqui em Ontário, que é o Killarney Park, é muito próximo a Sudbury. E a estrada realmente, Heitor, é muito linda. E no outono, então, é espetacular. Sim, vale muito a visita. Olha, vou Obrigado, preparar, Lina. então, uma viagem no outono. Vou para Toronto e vou de carro. Heitor, conta para a gente da questão socioeconômica, mais sobre a, né, oportunidade de trabalho. Acho que por ser uma região que tenha, né, a mineração ali envolvida, já é uma região rica, né? E aí, queria que você me contasse, explicasse mais para o pessoal. Isso, eu queria complementar uma fala que o William fez, né, que os colleges, os programas que os colleges oferecem, vão de acordo com a demanda e, consequentemente, tem a ver com o que a Lila vai falar do programa rural, está tudo conectado, a cidade tem essa demanda, o college vai suprir essa demanda e existe o incentivo de migração para essas áreas. Para ilustrar tudo isso, aqui a gente tem um estudo socioeconômico para o ano de 2021, aqui a gente consegue ver a comparação da barrinha em azul escuro, que é o número de pessoas que estavam atingindo a idade de aposentadoria, ou seja, estavam saindo do mercado de trabalho, e a barrinha azul clara, algumas nem dá para ver, é o número de pessoas que estavam se formando, ou seja, entrando no mercado de trabalho. E aí a gente vai ter, assim, para todas as áreas, não dá tempo de falar todas aqui, né? Mas eu vou mencionar a última, que é dos cargos de gerência, principalmente, como eu falei, tanto da parte das mineradoras, mas também de outras empresas. A parte de logística, também da administração da empresa também, né? Não só da extração de níquel, toda a parte tecnológica, maquinário e tudo mais, mas também a gerência dessas empresas, a parte de finanças dessas empresas e RH, enfim. Isso vai estar bem ilustrado quando a gente falar dos programas. A outra área que tem ali é Business, Finance e Administration. Eu só vou lembrar que tem um escritório da KPMG, que está lá, então a parte de auditoria e contabilidade muito forte, e também em Sudbury está o escritório central do sistema tributário do Canadá inteiro, que também é um grande empregador que a gente tem. Além do Health Science North, como eu falei, da parte de healthcare. Isso aí é geral, né? Como a gente estava falando. E acho que a última parte que eu queria mencionar aqui é a terceira de baixo para cima, que é Natural e Applied Sciences, que é justamente da parte de mineração. Então, todos os tipos de engenharia que a gente possa imaginar. Talvez não engenharia espacial, né? Ainda não tem programa espacial na região do norte de Ontário, mas todas essas áreas são áreas que existe uma demanda e são áreas que o Kimmer College oferece programas. Aí a gente já vê, né, o que eu falei lá no começo, é mais gente se aposentando do que força de trabalho pronta para entrar no mercado, né? Então aí a demanda e a necessidade de criar um processo de imigração focado, né, nessa região. E essa é a maior preocupação do governo, né? Porque os números tendem a ser piores de força-trabalho, porque nos próximos 5 anos dizem aí que uma média de 40% da mão de obra vai estar se aposentando. Então, por isso que existe essa força-tarefa, como a gente fala, para aumentar o número de imigrantes no Canadá. Tá tudo conectado, né? Exatamente.
Bom, o Cambridge College é um college público. Algumas informações sobre a gente. A gente tem mais de 60 mil alunos formados. O campus comporta cerca de 4.800 alunos, é gigante. Dentre esses alunos, cerca de 1.600 são alunos internacionais, vindos de mais de 30 países. E também o Cambridge College é referência em treinamento prático de alta qualidade. Os empregadores da região têm considerado os alunos do Cambridge College como os melhores. Isso ilustra bem o que a gente está falando de Canadian Experience, né? Porque você tem, assim, várias culturas, né? Tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, né? Gente de todos os lugares do mundo. E o preparamento, um preparo desses alunos muito forte, já para, assim que o aluno se formar, ele conseguir uma vaga de um trabalho, né? O college também, ele é referência em pesquisa aplicada, isso é muitíssimo importante. Pesquisa aplicada não é o mesmo estágio, nós temos, claro, vários programas que têm estágio dentro do currículo, mas pesquisa aplicada seria, por exemplo, vamos supor que a KPMG precisa que seja criada uma base de dados, que eles querem analisar uma base de dados, e eles precisam chegar a alguma conclusão, enfim. E eles vão contratar o college para fazer esse tipo de serviço, e o college anuncia esse projeto com os alunos, e se você é de algum programa como Business Analytics, que é análise de dados, você pode participar desse programa de pesquisa aplicada. Então você não é estágio, é pesquisa aplicada, é diferente. E daí você vai aplicar o que você está vendo, você vai ter maior engajamento com a sua área, você vai ter um network, né, como a Thaís mencionou, você vai se engajar com os seus colegas, você vai engajar com os professores e principalmente com as empresas, né? Então a gente tem uma aluna brasileira, inclusive, que fez pesquisa aplicada e foi contratada pela empresa assim que ela se formou. Então, é mais uma vantagem, assim, digamos, é mais uma ferramenta para o aluno conseguir uma vaga de trabalho dentro da área de atuação deles, né? Que é o que a gente quer. Tudo isso resulta em uma taxa de empregabilidade de 93%, que era a última coisa que estava ali. Porque é isso, né? Existe a demanda, a gente prepara o aluno muito bem e conecta ele com o mercado de trabalho. Isso até 6 meses após a graduação deles. É interessante as pessoas saberem que, assim, o governo trabalha, né? Os governos da região, de cada província trabalha junto, e o governo federal com os colleges, como o William e o Heitor já falaram, para oferecer o que o mercado quer absorver de profissional. Então, assim, a gente já viu, né, 7 anos nesse mercado de educação, a gente já viu cursos serem fechados. Por quê? Enfim, se entrou no acordo e viu que o mercado de trabalho não estava absorvendo mais aquela profissão. Então, vamos fechar esse programa, porque não é interesse do governo. No Brasil, sei lá, se forma sei quantos mil engenheiros por ano e não tem advogados, né? Então, isso não existe aqui. É a formação focada, os colleges de trabalho, né, para focar aí realmente no estudante sair e trabalhar, né? O negócio não é ficar desempregado. Uhum. Alguns serviços do Cambridge College, a gente tem uma residência também, dividida a gente tem o dorm style, que é 2 quartos, e o quarto é individual, né, mas você compartilha com um colega, e a gente tem townhouses também, que são 6 pessoas. Isso para alunos, somente para alunos, né? Infelizmente você não pode ir, a residência não é desenhada para você ir com a sua família, né? Mas ao redor do campus existem várias opções de moradia, tudo a um preço acessível, como a gente falou. Na parte de atividades sociais, eu ressalto, por exemplo, o caso de alunos de design gráfico, por exemplo, e aí eles conseguem fazer projetos, né, com os trabalhos deles e expor isso em galerias tanto do college como da cidade, e até mesmo a gente teve, por exemplo, no aeroporto de Sudbury tem um painel que foi desenhado pelos próprios alunos, e acho que tem um outro também na prefeitura. Então, existem vários desses tipos de atividades sociais, ou se não algum outro programa de inglês, por exemplo, com alguma excursão, enfim. É bem legal isso que a gente está falando, né, de você ser acolhido, de você ter o engajamento com a própria comunidade, né?
Atividades esportivas também, né? No vídeo a gente mostrou um pouquinho disso. Vários tipos de esporte de competição com outras instituições e também que a gente chama de intramurals, né? E aí tem hóquei, vôleibol, futebol normal, cross-country running, curling, badminton e até uns que a gente nem conhece. Tem um que chama slow pitch, que é quase um beisebol. Enfim, tem muitas atividades esportivas. Eu não ia conseguir, porque meu estado físico não me permite, eu teria que ir para a academia do college para tentar, né, melhorar aqui a situação, né, pandemia, a gente ficar só em casa. Mas a gente tem uma academia no college. A gente também tem uma feira com empregadores, aconteceu agora em fevereiro, quase o mês inteiro, acho que foram quase, se não me engano, foram 95 empresas que participaram, e aí é mais uma chance de você fazer, né, esse engajamento, de você conectar com empregadores. Co-op, como eu falei, existem os programas de estágio e pesquisa aplicada, e o centro de carreira é exatamente como no Soul College, né? Ele vai te ajudar com a entrevista de emprego, com montar o seu currículo e anunciar vagas também. Eu queria só tirar um tempinho para falar sobre bolsas. A gente ainda não tem bolsas exclusivas para brasileiros, mas a gente tem, se eu não me engano, nos 2 últimos anos, o total de bolsas dadas para alunos do Cambridge College foi mais de $1 milhão. Então, tem muitas bolsas para alunos que já estão registrados. Logo no primeiro semestre, a gente tem uma bolsa de $500 para a compra do material, e também uma bolsa de $1.700 para quem fica na residência, só para quem fica na residência do college. E fora essas duas, a gente vai ter várias outras bolsas de $500 a $1.200, que são de algum prêmio acadêmico, ou quem participa do time, ou se não, trabalho voluntário, enfim, tem bastante bolsas, a gente aconselha a aplicar para todas, que os alunos são elegíveis, né? E, claro, né, é uma ótima ajuda de custo, né? Eu queria complementar sobre essa questão da bolsa, que até teve uma pergunta aqui no nosso chat. Para o pessoal entender em casa, existe a bolsa que você recebe, uma bolsa, enfim, para todo mundo, quando você se registra, se matricula, você recebe essa bolsa, e aí vai depender de college para college. Por exemplo, o William falou da bolsa que eles estão dando para o fall desse ano. Então, essa bolsa você não precisa, você se matriculou, você vai receber. E existe a bolsa que o Heitor acabou de explicar, que é aquela que, quando você iniciar o college. Então, todos os colleges aqui públicos, eles oferecem um X de bolsa, e vai ser de acordo com são categorias de bolsas diferentes. Então, pode ser o melhor aluno da área X, quem, enfim, desempenhar trabalho voluntário, como ele explicou. Então, vocês, assim, brasileiros sempre perguntam, né, sobre bolsas de estudo, mas a maioria dessas bolsas sempre é quando você já está estudando. E, normalmente, é por desempenho, por merecimento, né? Você tem que fazer aí um diferencial, ser um bom aluno para você estar recebendo essa bolsa. Uhum. E existem outros tipos também que não são exatamente os bolsas, mas são prêmios. Por exemplo, a gente tem um que está acontecendo agora, vai ser o resultado, acho que dia 24 de abril, que seria um prêmio para quem tem a melhor ideia inovadora em negócios. E aí o primeiro lugar, se eu não me engano, é $3 mil de prêmio, né? Aí o segundo, 2 mil, e acho que o terceiro é $1.000. Então, tem de tudo. Quem tem a melhor ideia, às vezes você tem que fazer alguma redação, às vezes tem que postar foto. Teve uma no Instagram que era postando a foto do primeira semana de aula, e aí a melhor foto, mais criativa, tinha um bônus. Enfim, a gente recomenda aplicarem para o máximo possível. Geralmente os alunos eles conseguem aplicar para umas 10, 9 bolsas, e eles conseguem umas 3 ou 4 por média, né? Claro que depende, mas é ótimo, né? A gente ter bastante possibilidades, né? Não é só de desempenho, por exemplo. É bacana você falar esse negócio de prêmio, porque a gente já teve alunos nossos, né, Lila, que ganhou premiação. Eu ia falar, exatamente. E é onde a gente sempre frisa a importância do inglês com o foco acadêmico, né? Então, eu sempre falo muito isso. Eu tenho amigos, além de alguns estudantes da Rai Bonjour, que fizeram o Pathway aqui no Canadá em escolas de idioma, ou até mesmo dentro dos colleges, e isso ajudou com que eles se destacassem no curso superior, e muitos acabam ganhando a bolsa de destaque, né, por estar estudando com honras.
Então, tem college que vai dar $1.000 por semestre, tem college que vai dar isso em prêmio no final do tempo de estudo, enfim. Eu acho bem bacana a forma que funciona a Bolsa de Estudos aqui, né? Não é apenas por questões de classe social ou afins. Eu acho que é uma questão muito de mérito, né? Você conquistou aquela bolsa, né? Existem também umas que vão levar em conta a situação financeira, claro. Mas essas meritocráticas são legais porque se você parar para pensar, você tendo maiores notas também, você vai ser mais atrativo para os empregadores, né? Claro que eles vão olhar as suas notas e você vai ser, né, mais chamativo. Aqui a gente tem uma listona, eu tentei colocar todo mundo, não deu. A gente tem vários programas, mas assim, vários mesmo. Eu acho muito difícil algum desses programas não ir de acordo com as pretensões dos nossos alunos. Caso não tenha algum deles, aqui o pessoal da Reboujo pode ajudar, porque tem outros que eu não consegui colocar. Mas eu vou separar por áreas. Eu vou começar com General Studies, que seria, por exemplo, uma preparação para um outro programa. Então, vamos supor que você tem um nível de inglês, só que você não tem as qualificações para começar um curso de enfermagem, por exemplo. Então, você pode fazer o que a gente chama de Pre-Health Sciences, que aí o aluno ele estuda um ano, esse curso preparatório, ele já consegue fazer um PF dentro do programa de Practical Nursing, por exemplo. Isso é muito bom porque tem gente que tem nível de inglês, mas não tem qualificação. Tem gente que tem qualificação, mas não tem nível de inglês, aí pode fazer tanto o PF ou como o inglês também que a gente tem. E aí as outras áreas a gente também vai ter na parte ambiental, como Environmental Technician. De engenharia a gente tem engenharia química, engenharia civil, engenharia elétrica, eletromecânica, engenharia de mineração, power technician também. Lembrando, né, do que a gente falou da parte de mineração, isso está de acordo. A gente também tem uma faculdade de Creative Arts, a gente tem animação, design gráfico, music performance e como eu mencionei, né, de um programa novo. A gente tem um programa novo que está começando agora, que é de game design. E aí, isso que a gente está falando, né? Então, a gente tem uma demanda no mercado de games, está crescendo cada vez mais, a gente está falando de esportes, a gente está falando de campeonato, de tudo, das empresas, enfim. Então, a gente agora oferece um programa nesse sentido. A parte de serviços comunitários também, como a gente mencionou, né, anteriormente, Social Service Worker, Early Childhood Education também, que é fortíssimo. De saúde, a gente tem Personal Support Worker, Fitness e Health Promotion e Practical Nursing. Estou nessa parte de saúde também em healthcare, que eu acho que é gigante a necessidade. E a parte de TI Business, a gente tem Business Administration, Business Accounting, Media Communications, Internet of Things, que são 2 programas novos também. E a parte de pós. Em pós, eu vou ressaltar 2 áreas, principalmente, você pode passar mais uma? Ou Thaís, tem o último? Em pós, a gente vai ter vários programas na parte de dados, que eu acho que agora pela pandemia, as empresas, a gente conseguiu perceber que existe uma demanda fortíssima de toda essa parte virtual e análise de dados, proteção de dados, gerenciamento de dados, né? Então, a gente vai ter ali Health Analytics, Business Analytics e Crime Analytics. E eu vou ressaltar também a parte de management, que vai de acordo com aquilo que a gente falou das áreas de gerência. Então, Human Resources Management, Organization Management, Project Management, Supply Chain Management, International Business Management, todas essas são áreas que podem agregar ao seu currículo, que vão te trazer mais próximo de todas aquelas áreas que a gente estava mencionando dentro da parte de gerência, né? Além de outras também, né? Public Relations, enfim, Mobile Applications, todos esses programas eu tenho certeza que algum deles vai de acordo com as intenções, o planejamento de cada um de vocês. Excelente. Deixa eu... Agora a gente vai falar... Você quer incluir mais alguma coisa, Heitor? Lila? Eu ia mencionar que a gente tem alguns tours diários pelos laboratórios. Essa semana a gente teve tanto laboratório de química, de engenharia química, todas as engenharias e também de saúde. E a gente vai ter um open house também, a gente chama de open house, né? Mas seria a abertura do college online também, se eu não me engano, dia 10 de abril. E aí vai ter sorteio, tem sorteio de, acho que $500, tipo um vale compras, se eu não me engano, da Amazon, para quem participar.
Eu convido a todos também a visitar o site do Cambridge College e ver o tanto de programas e tanta oportunidade que a gente pode oferecer. Com certeza. Excelente. Excelente. Lembrando que também no Cambria tem cursos começando em janeiro, maio e setembro, né? Claro que... Você pode só voltar uma coisinha, eu esqueci de mencionar, só volta a gente também tem outros intakes, eu esqueci de mencionar isso na hora de passar, prometo ser rápido. A gente tem intakes duplos, tá ali à direita. Então, além de janeiro, maio e setembro, o Cambridge College também, principalmente para as pós, a gente vai ter uma segunda entrada. Então, em março a gente também aceita, em julho e novembro. E a gente consegue ter uma maior flexibilidade. Então, principalmente agora pela pandemia, sai, não sai meu study permit. Eu acho que não vai sair, eu preciso chutar, fazer um deferral, né? Eu preciso ir para o próximo intake. Então, vamos supor que você aplicou para setembro, não deu tempo de sair o seu study permit. Você vai precisar esperar para janeiro, por exemplo. Então, se sair, né, em outubro, por exemplo, a gente pode transferir, se tiver vaga, a gente pode transferir para novembro. Ou a gente pode antecipar também, né? Então, vamos supor que você aplicou para setembro, e aí, se já saiu o seu study permit, você pode tentar antecipar para julho. Então, excelente. A gente aceita alunos praticamente o ano inteiro. Excelente, excelente. Tá, desculpa, esqueci de mencionar. Obrigado por ter me voltado. Eu acabei... Eu ia te falar naquela parte e acabei esquecendo também. Sem problema. Obrigado. Obrigada, Heitor. O Heitor vai ficar aí também para o final, se der a gente fazer umas perguntinhas. Agora a gente está chegando aí na parte de... Enfim, terminamos os estudos, né? Felizes e contentes, terminamos nossos estudos com sucesso, todo mundo se formou com honra. E agora? E agora a gente... Uma das perguntas, né? E a gente ficou batendo sobre mercado de trabalho, batendo sobre emprego, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Vou conseguir me sustentar durante meu estudo? Vou levar minha família? E aqui a gente fez uma tabelinha para vocês mostrando, né? A questão do um estudante, um casal vindo junto, o estudante tendo aí o ano 1 e 2 estudando, né? Um curso de 2 anos e trabalhando num emprego de salário mínimo, que hoje em Ontário é 14,25. Tá? Lembrando que a maioria não... É muito difícil você conseguir emprego de salário mínimo, você sempre consegue um pouco acima do salário mínimo. Tá? E aí, uma renda familiar, e eu de novo esqueci de somar, uma renda familiar de um estudante fazendo 20 horas de salário mínimo e o cônjuge fazendo 40 horas com o emprego de salário mínimo, dá $3.705 por mês, né? Obviamente que vocês vão pagar taxa, né? Como no Brasil, tem um imposto no salário, mas ainda assim, tirando o imposto, é realmente um valor super confortável para a família viver aí com filhos nessas duas cidades que a gente falou. E quando você se formar, você vai poder trabalhar full time e aí você já sobe para uma renda aí de 4.940 por mês. Também super confortável, mais do que confortável. Exatamente. E lembrando, Thaís, que aqui em Ontário, inclusive nas cidades, né, da região rural, dificilmente a gente recebe só o salário mínimo. Então, você acaba subindo aí um pouquinho dessa renda, consequentemente, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, é super possível, vai ser confortável, entendeu? E trazer filhos também não vai ser problema nenhum durante o trabalho. Lembrando que há casais até que vão poder decidir, o estudante, estou muito atolado no college, não vou precisar trabalhar. Coisa que se você vai para uma cidade grande, você não tem opção. Os dois têm que trabalhar o máximo de horas que possível, né? E só adicionando a informação trabalho, que às vezes muita gente não sabe. Eu sempre gosto de lembrar que você pode trabalhar part-time fora do campus, mas você pode trabalhar dentro do campus se quiser somar mais horas. Então, isso é bem interessante para quem quer ganhar um pouco mais, né? Enfim. Então, se você consegue um trabalho dentro do college, você vai poder trabalhar 15, 20 horas dentro do college e as suas 20 horas fora do campus, sem problema nenhum. É excelente essa colocação, porque as pessoas não sabem, né? Elas ficam, acham que 20 horas só, mas dentro do campus você pode trabalhar.
Eu queria só adicionar, quando a gente fala de trabalhar dentro do campus, assim, em todas as áreas, tanto da parte das instalações, quanto a parte administrativa, atendimento. Eu, inclusive, tenho um aluno de Project Management que ajuda a gente na parte internacional. Então, existem essas possibilidades. Claro que a gente não pode falar, né? Claro que você vai conseguir mas, tipo, existem esses empregos dentro do college também em diversas áreas. A gente vai falar agora sobre a imigração, né, que é o próximo passo. Você se formou, agora você vai iniciar seu processo de imigração. Lembrando que o Canadá tem mais de 50 programas de imigração, isso é super importante vocês saberem, então é muita opção em várias categorias, né, que o Canadá divide aí os processos deles de imigração. Ontário, ele tem processos específicos, alternativas de imigração, tá? Então, uma coisa, eu queria só passar rapidamente no Canadian Experience Class, porque no nosso vídeo se falou muito, imigrei pelo Canadian Experience Class, imigrei pelo Canadian Experience. O que é? Resumindo, você tem que se formar, trabalhar 1 ano full-time, ou seja, 12 meses full-time nos NOC 0 ao B. NOC 0 ao B é uma classificação das profissões de acordo com a sua formação. Tá? Então, é isso. Você trabalhou 12 meses full-time dentro desses 3 NOCs, você já pode aplicar. Tem que ter CLB 7 no inglês. Mas uma pessoa que faz um college, ela sai com CLB 7. Tá? E aí você vai fazer você vai aplicar para esse programa de imigração através do sistema Express Entry. Tá? O Express Entry não é um programa de imigração, ele é um sistema que controla 3 programas de imigração. O que acontece é que quando você entra no país, você tem essa possibilidade, então, de ir para o Canadian Experience Class, que é um programa federal, mas você tem a possibilidade dos programas provinciais, que eu não vou me prolongar aqui, porque eu quero que a Lili explique para vocês melhor o programa rural, mas vocês podem ver aí abaixo na nossa apresentação, que tem várias opções, dentre elas tem o International Student Stream, que é para quem se forma em um college de Ontário. A gente tem o Human Capital Priorities Stream, que ele é dentro do Express Entry, então, assim, você não tem ainda pontuação suficiente, mas você chegou 1 ano de trabalho no Canadá dentro desses NOCs e você diz que quer continuar em Ontário, Ontário já te puxa. Tá? A gente teve vários casos de estudantes. Então, às vezes, aquela pessoa que está com medo da pontuação, não estou conseguindo chegar na pontuação, mas tem essa opção também. O Ontário... Existem caminhos, né, Thaís? E só adicionando uma coisa, a gente sempre generaliza o CLB 7, mas lembrando que no Canadian Experience Class, se você está dentro do NOC B, o CLB 5 já também te torna elegível aí para entrar no pool do Express Entry, né? Então, enfim, eu brinco sempre que hoje não imigra para o Canadá quem de fato não quer imigrar, porque existem diversos caminhos, principalmente quando você tem a experiência de estudo e trabalho no país, né? Excelente colocação. E eu acho, eu falei lá no francês no começo, o Ontário, lembrando, Ontário está cada vez mais incentivando se ter essa segunda língua, que é o francês, no caso, né, para que você pontue mais. E, assim, a gente acha que isso só vai se fortalecer cada vez mais, né? Lila, vou passar agora para você me explicar, então, sobre o processo, que se você for para o Zona Rural, o ideal é o processo da Zona Rural, o piloto hoje, né? Exatamente. Que hoje é um processo piloto, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu acho que quem pesquisa muito sobre o Canadá sabe que a maioria dos programas de imigração aqui, eles iniciam na categoria piloto e após eles entenderem que o programa funciona para a imigração, eles se tornam programas fixos. Então, no momento, o programa Rural e Northern é um programa piloto, mas a gente acredita muito que vai se tornar um programa fixo por conta da necessidade de mão de obra e por conta da demanda que vem existindo nas regiões. Como a gente citou antes, existem as cidades de Ontário e existem algumas cidades de outras províncias que também fazem parte do programa rural.
os principais requisitos é você ter uma recomendação na cidade que você está residindo e que faz parte do programa piloto. Quando a gente fala de carta de recomendação, vale frisar que é uma carta de recomendação de canadense, né? Então, quando a gente fala canadense, é de quem tem um citizen, como um dos principais pontos de requerimento. Ser formado em uma instituição pública por um curso de pelo menos 2 anos, mais uma oferta de trabalho, ter 1 ano de experiência de trabalho nos últimos 3 anos, ter o nível de idioma exigido da região. Quando a gente acaba não entrando muito em detalhes do processo rural, porque cada cidade tem a sua regra, cada cidade tem a sua pontuação de elegibilidade para você poder receber o convite para o processo de imigração. Então, de acordo com a cidade que vocês escolherem, a gente consegue, né, vocês conseguem avaliar junto com o consultor de imigração a pontuação mínima que vocês podem alcançar. Mas vale frisar que, nas regiões rurais, o tempo de aluguel naquela cidade também te traz pontuação. E eu fiz uma simulação um tempo desse e é uma pontuação considerável. Então, se você está morando 1 ano na região pagando aluguel, você está ganhando mais pontos. Se você comprou um imóvel na região e reside nele também por pelo menos 1 ano, você está somando mais pontos. São regiões onde a idade não vai atrapalhar nesse processo, porque você ganha uma boa pontuação por ter estudado, você ganha uma boa pontuação por ter oferta de trabalho, você ganha uma boa pontuação se trabalhou, você ganha uma boa pontuação do nível de inglês. Então, como a pontuação nas regiões não são pontuações altas e as suas formas de somar pontos são consideravelmente grandes, essas chances, você consegue se tornar elegível estudando e tendo uma oferta de trabalho, né? Então, vejo que são programas, é um programa de imigração que tem tudo aí para crescer cada vez mais. Lembrando outro ponto importante, essa oferta de trabalho, ela tem que estar dentro da lista de demanda de cada região e empresas que estão dentro dessa demanda também. William, você quer colocar, porque assim, o Sul College sempre está passando para a gente informações bem atualizadas dos alunos que estão conseguindo a residência, né? A gente vê que eles acompanham bem esse processo pós-estudo. E isso é super bacana, a Lila colocou bem claramente aí os principais pontos do programa rural, o Sul College e a cidade de Sault Ste. Marie têm trabalhado fortemente isso, pela essa necessidade de ter a mão de obra qualificada, né? E um dado bem bacana é que depois, pegar o detalhe de cada comunidade é super interessante, a Lila e a Thaís podem dividir isso com vocês, mas é um dado para vocês utilizarem como referência. Por exemplo, no final do ano passado, a cidade de Sault Ste. Marie, ela indicou 61 que tinham aplicados, né, por esse programa. Eles indicaram para o governo canadense que eles gostariam que aquelas 61 pessoas fossem contempladas com o PR através do Programa Rural de Imigração. E olha que dado legal, Thaís, Lila e Heitor. Dessas 61 pessoas, 39 delas são graduados do Sul College. Essa é uma informação super legal para entender que a participação de um college público na vida do estudante não é só, e é importantíssimo o conhecimento e a experiência acadêmica, mas ele colabora muito para aqueles que têm esse desejo de imigrar. E desses 39, 2 foram os primeiros a imigrar por esse programa rural pela cidade de Sault Ste. Marie. E os 2 são da área da saúde que se formaram em Practical Nursing no Sul College. São dados super legais para verem que o programa está acontecendo, falando aí basicamente dos dados da cidade de Sault Ste. Marie, ele está acontecendo e é o que a Leila falou, a expectativa deles é aumentar cada vez mais e tornar isso, como outros programas do Canadá que começaram piloto e já se tornaram efetivo, e ficar como sendo um programa efetivo. Excelente. E vale lembrar também que cada cidade do programa rural tem um site com todas as informações em relação à elegibilidade, à lista de empresas, né, e afins. O que é importante é lembrar que
estudar 2 anos e ter a oferta de trabalho, as suas chances são consideravelmente maiores, porque dos requerimentos principais é você residir na cidade, você ter experiência na cidade, ter uma referência na cidade. Então, para a gente construir essa referência, eu me lembro que numa visita no Cambrian College, inclusive, foi uma das coisas que uma das coordenadoras do Career Service frisou muito bem. Dentro do college, você cria um network, então a sua chance de conseguir uma recomendação acaba sendo muito maior, né? Então, isso eu acho que é bem importante a gente falar. Queria adicionar que existem as especificidades, mas o programa rural, como um todo, ele vai abranger mais do que os outros programas de migração, né? Eu estou falando dos NOCs, né? Porque vai de 0 a D, então ele aceita mais profissões, e o nível de inglês, a gente mencionou que, né, você sai do college já com uma CLB 7, mas ele também é mais abrangente nesse sentido. E isso que a Lila falou é importantíssimo, né, de você estar engajado com a comunidade, porque isso eles vão contar no processo de migração do programa rural, justamente porque eles querem que as pessoas fiquem na cidade, né? Então, qual que é o grau, o parentesco, né, de proximidade que você tem. E eu queria dizer também que é muito importante, o pessoal que está escutando a gente agora, contatar a Raibonjour, porque não é que esse aqui é o para você, o programa rural é para você, ele pode ser para você, existem trocentos formas de você emigrar para o Canadá e pode ser que seja algum outro programa, então é muito importante ressaltar isso. Existem programas focados só para a área de caregiver, por exemplo, que pode ser muito mais fácil para você. A gente precisa analisar, a gente precisa conversar, não é... A gente apresenta informações gerais, claro, mas isso precisa ser conversado, né? Isso precisa ser discutido. Excelente colocação, Heitor. E uma informação também que eu acho bem interessante nas regiões rurais é que o fato de você fazer um trabalho voluntário, o fato de você participar de algum festival de verão, de inverno e afins, a sua vivência na comunidade também te traz pontos. Então, isso eu acho bem legal, porque não é simplesmente eu estudei, eu trabalhei, eu imigrei, mas é a tua vivência naquela região, porque o governo precisa ter a certeza que você está adaptado e que não vai se tornar residente permanente e sair daquela região, né? Que a sua intenção é fazer parte, de fato, da comunidade. E eu adicionaria isso, Lila, que eu até vi um dos comentários perguntando se poderia mudar depois, né, de província, depois de imigrar, enfim. Como todo programa, isso existe a possibilidade, claro, depende do seu critério e detalhamento. Mas o que é importante ressaltar? Diferente de outros programas que existem provinciais no Canadá e até de cidades e províncias mais afastadas, diferentes, se assim podemos dizer, é que essas cidades que entraram no programa da zona rural, elas realmente querem que você fique na cidade, por isso desse vínculo com a comunidade. A ideia deles, e por isso que essas cidades foram contempladas, que são cidades amigáveis, como a cidade de Sault Ste. Marie, uma cidade feliz como Sudbury, é querer que a pessoa fique realmente na comunidade, que é o que eles chamam, né, a cidade, que trabalhem, que estudem, que colaborem para o crescimento. Então, acredito eu que a partir do momento que você viver a experiência nessas cidades, que vocês queiram ficar por lá, sim, realmente. Com certeza. E ainda sobre famílias, eu não sei exatamente em Sault Ste. Marie, mas em Sudbury, quantos mais, eles vão dar mais pontos a partir de 30 anos, na verdade. Então, às vezes a gente acha que a gente está velho, e aí, velho entre aspas, né? 30 anos, mas assim, para esse processo migratório, para mim, não vai servir. Não, a intenção é justamente promover que famílias vão para essas cidades, que eles fiquem lá. No caso de Sudbury, das áreas de gerência, como eu mencionei, então são pessoas que têm mais experiência, que têm mais bagagem, né, e vão suprir essa demanda. Então, é justamente essa a intenção, né, do programa rural, é justamente incentivar que mais pessoas vão dos grandes centros para essas outras áreas, que, como o William falou, não são quaisquer cidades, são cidades que tem esse ambiente acolhedor e também tem a sua economia forte, né? Então, as cidades elas precisaram comprovar que elas estão com a economia crescendo, elas estão com uma demanda e elas têm
Acho que a última coisa que eu queria falar é que nesse programa rural é a cidade que vai escolher, não é o Canadá como país, nem a província de Ontário, e sim a cidade. Então é Sudbury que vai escolher, é Sault Ste. Marie que vai escolher, que vai fazer parte, que vai fazer a parte do processo, eu digo, né? Da aplicação, de pontuação e tudo mais. Exatamente, isso é bem importante ser citado, Heitor. Por quê? Porque você se torna elegível lá dentro do sistema de pontuação da cidade que você está residindo, você vai fazer a aplicação para daí sim você receber o convite e toda a tua documentação ser avaliada, né? Então, e essa documentação ela é avaliada pelo governo daquela cidade. Então, isso é bem importante. Só para comentar, eu acho que isso que o Heitor colocou, né, da pontuação da idade, que ele quer pessoas mais maduras, né, as cidades, é importante porque as pessoas ficam seguindo nas redes sociais, né, esse pessoal de imigração, e sempre assim, ai, tenho mais de 30 anos, acabou minhas chances, eu não tenho chance, tenho mais de 35, ai, todas as minhas esperanças foram embora, vou ter que aceitar isso. Não, como eu falei, são mais de 50 processos, tem muita opção, então o importante é colher informação e ver realmente o destino ideal para você e para o seu perfil. É isso aí, eu vou Exatamente. comentar É uma coisa que... Desculpa. Não, imagina, não tem problema. Aqui pipocou a mensagem aqui também, eu só ia comentar rapidinho, que perguntaram se pode aplicar, acho que foi a Betânia que perguntou se pode aplicar até antes de concluir o programa. Você pode aplicar agora, se você quiser, do Brasil. A grande questão é, qual é o relacionamento que você tem com essas comunidades, né? Qual que é essa, desculpa, mas essa proximidade que você tem, seja com o college, seja com o mercado de trabalho, as chances são muito menores de você receber esse convite. Então, o ideal é você já ter esse vínculo com a cidade. Desculpa. Já, e aí, Betânia, se você tiver um cônjuge aí para somar na resposta também do William, e você estiver estudando, ele já tiver 1 ano de trabalho, tiver uma carta de recomendação, tiver um CLB6 no inglês para a região de Sault Ste. Marie, por exemplo, vocês já podem sim aplicar, e aí as chances já vão ser, né, consideravelmente maiores, porque você está estudando, ele está trabalhando, você tem recomendação, vocês têm vivência na cidade, né? Não precisa esperar acabar o programa, mas como o William bem colocou, assim, muita gente procura a gente falar, eu queria imigrar do Brasil. Infelizmente, 99,5%, eu diria 9% não consegue hoje, gente. O sistema de imigração canadense hoje está feito para você ter a experiência aqui no Canadá e ver se é isso mesmo que você quer para imigrar. Eu vim pelo trabalhador qualificado do Quebec praticamente vai fazer esse ano 10 anos, e o que as pesquisas foram mostrando para o governo canadense, para a imigração canadense, para os governos provinciais, é que quem vem direto pela residência permanente, então vem sem saber o que te espera aqui, ele fica em média 5 anos no país e vai embora para casa. Porque não... Então, assim, por isso que naquela época o Quebec fazia de um jeito, enfim, o governo federal fazia também de outro jeito, e aí foi mudando para o que é hoje. Porque as pessoas, eles gastavam todo um esforço para trazer aquelas pessoas, e as pessoas não ficavam, entendeu? Iam embora, porque não se acostumaram, porque não conseguiram o emprego que gostariam, porque não estudou aqui, então, porque o inglês ou o francês, apesar de ser um avançado, não era suficiente para viver naquela comunidade, né, e conseguir um bom trabalho. Então, isso foi transformando o processo de imigração. Então, se a gente for ver o processo de 10 anos atrás para hoje, tanto provincial como federal, ele mudou. E o que ele quer é isso, que a pessoa venha ter experiência e ter certeza. Tenho certeza? Então, a gente vai querer que você fique, né? E eu acho que, além disso, é entender que você não é só qualificado, você é qualificado para o Canadá, dentro do perfil, né, de trabalhador canadense. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial para quem está aqui dentro, porque de fato, o Canadian Experience Class é justamente com essa intenção, é você ter vivido a experiência completa. Então, para o Canadá, você é um trabalhador qualificado, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente vai ter os mitos e verdades no sábado, às 14 do Brasil. Então, quem não se inscreveu pode ir lá no Sonhando Juntos,
né, .com, e se inscrever é gratuito e a gente vai, enfim, tirar várias dúvidas que o pessoal tenha. A gente vai sortear uma consultoria de imigração e de visto e isenção de taxa da Rai Bonjour para os participantes. Então, é só se inscrever. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas, né? Todo mundo lá colaborando. Estou vendo alguém, pessoal agradecendo aqui. Para a gente, obrigado todo mundo que assistiu. A gente vai entrar em contato com vocês para ver se vocês querem fazer um atendimento e aprofundar aí esse processo. E a gente espera aí vocês em Saint-Marie, em Sudbury. E eu também vou estar lá, viu? Eu quero ir também. Fiquei com muita vontade de conhecer. Pena que ainda não deu. Mas, se Deus quiser, enfim, a pandemia vai acabar e a gente vai conseguir aí voltar, né, à rotina normal. Obrigado, meninos, foi ótimo. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Bom, vou falar aqui primeiro, Heitor, então rapidinho, só agradecer mesmo a Thaís, Lila, pela oportunidade, todo mundo que participou aí, principalmente do Brasil, que já é tarde da noite, e para absorver essa informação, conhecimento, é super bacana. É importantíssimo ter pessoas competentes e especializadas nesse programa, no que você está fazendo, principalmente imigrar, de repente, para um país, estudar numa instituição como o Canberra, como o Sul College. Então, é importantíssimo ter pessoas como a Thaís, como a Lila, como a Rai Bonjour ajudando nesse projeto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, procurem elas. A gente está sempre em contato, trazendo informação, trazendo conteúdo, e vai ser o maior prazer do mundo receber vocês no Sul College, na cidade de Sault Ste. Marie. A gente está junto e o que precisar a gente está à disposição. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a parceria. Exatamente, eu queria agradecer também a presença de todo mundo, parabenizar a Rai Bonjour, a semana inteira de evento, eu tô animado para ver sábado, vou me inscrever também. E é isso, né? Eu tenho certeza que a gente conversando, tenho certeza que os alunos eles vão ser bem atendidos e vão ser bem recebidos também, tanto pelo Sul College quanto pelo Cambridge College. Agradeço demais a oportunidade de vocês e a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, todo o suporte, né? Tanto eu e o William, a gente faz todo o acompanhamento desde a fase inicial de escolher o programa, a toda a parte de aplicação, qualquer coisa, qualquer problema, qualquer eventual mudança, enfim, a gente está sempre atuando junto para o que os alunos precisarem na aplicação deles, eventualmente até se chegarem no Canadá. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que participou e a gente aguarda vocês sábado no Mitos de Verdade sobre o Canadá. E eu quero ver todo mundo nos vídeos do Sul e do Canberra na próxima vez que a gente... Nossa, Rai Bonjour. Excelente, Thaís. Obrigada. Fechado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.